Verdade. Boa tarde. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tudo ótimo. Ótimo. Aqui Perfeito. estamos nós. Enquanto tem poucas pessoas, eu vou só ajustar a luz aqui. Engraçado que toda live as pessoas começam, né? Tá me ouvindo? É incrível. É porque a gente sempre acha que o áudio, né, às vezes não funciona. Acho que fica legal assim. Tá bom? A visibilidade? Tá. Gente, eu tô avisando pra mim mesma que tá tendo transmissão ao vivo, mas eu tô no Instagram certo, Prof. João, livro um, né? É isso. Você já estava há quanto tempo? Hum, Você já estava há quanto tempo? eu tô em Prof. João. Porque eu esperei abrir aqui no Instagram, mas não abriu. Aí eu fui lá no Profijão e vi aberto. Ah, pronto. Então a gente tá no Prof. João, livro um. É porque eu tô com três Instagram. Ah, entendi. Prof. João, livro um. Tá tudo certo. Pronto, aqui estamos nós, estamos todos aqui. Então, gente, boa tarde a quem está aí chegando, tá? Então, mais uma vez, a gente está aqui na atividade de extensão, né? Que faz parte do Secult, o FRB. Tem a proposta de dialogar sobre invisibilidade e distanciamento social. Certo. Pensei que era na do Secult. Então, a proposta é discutir e trazer o entendimento que as questões de invisibilidade e distanciamento social que estão sendo postas agora com tanta ênfase durante a pandemia, elas já acontecem antes da pandemia, se acirram agora, nesse momento específico, e tende a continuar como fruto, parte, causa e consequência dessa sociedade que é composta por uma estrutura que perpetua desigualdades sociais, né? Sobretudo no que diz respeito à cor, à etnicidade, à classe social. Então, temos aí uma fusão de questões tão delicadas e a proposta é trazer mesmo por meio de algumas discussões. Então, a gente trabalhou um pouco violência de gênero, né? Que está Certo. sendo falada agora, mas que as mulheres já estão aí sofrendo há muito tempo, né? A gente tem trazido temas e hoje a gente vai contar com a colaboração aí do professor Daniel Pinto, né? Que é um cidadão, como ele se coloca, um cidadão de Feira de Santana. Ele é geógrafo pela UFES, ele é especialista em antropologia e turismo. Tem um monte de outras coisas que eu não decorei. Posso falar aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar. Suan chegou. Chegou. E é autor de um livro, Reflexões Negras, né? Que eu já tive o prazer de ler, então achei muito interessante. Inclusive, tem algumas pontuações para a gente tentar falar aqui um pouco, depois que o Daniel se apresentar e entrar na proposta, porque, a princípio, só de falar reflexões negras já é muito forte, né? Reflexões negras é muito forte, é muito marcante, né? É uma fala de poder, né? O título do livro já é um poder muito grande. E aí, quando você lê o livro, assim, parabéns, inclusive, né? Quero parabenizar. Obrigado. Traz algumas questões que perpassam a questão que tem sido muito debatida, é o racismo, antirracismo, não sei o quê, né? Então, Daniel vai por outros caminhos, fala do turismo um pouco, do turismo negro, enfim, é um livro muito interessante, mas eu acho que ele é a pessoa mais indicada mesmo para falar um pouco, e a relação que tem estar aqui, né?
dentro dessa proposta de falar de invisibilidade e distanciamento social, tá? Isso. Então é Tá com ótimo. você. Bom, muito obrigado pelo convite. E, assim, eu fico muito feliz porque eu acho que a partir do momento que a gente convida alguém para falar sobre algo, a gente tem não somente a preocupação em ter alguém com uma relativa propriedade, né? Porque nós nunca temos propriedade de tudo. Estamos sempre aprendendo um pouco mais, estamos sempre adquirindo novos conhecimentos, novas palavras no nosso vocabulário. E de qualquer maneira eu fico extremamente feliz. E eu sou isso que você disse. Eu sou geógrafo, licenciado pela UFES, eu sou especialista em antropologia e especialista em turismo também. Eu venho desenvolvendo algumas atividades aqui em Feira de Santana, em Salvador também. Quer dizer, antes a minha área de atuação profissional era somente local, mas hoje, felizmente, ela extrapola os limites municipais e vem atendendo algumas áreas. E acho isso fantástico. E através das lives, a gente consegue agora romper qualquer fronteira, né? A gente agora É vem sendo verdade. visualizado em diversas partes do mundo, e inclusive a chamada para este evento foi divulgado lá no continente africano. Imaginem só, em Muito bom. Guiné-Bissau, mais precisamente. Então, discutindo a ideia da invisibilidade, eu venho percebendo que é uma lógica que nós estamos percebendo de diversos autores, de diversas personalidades. Eu fico extremamente feliz com esse momento que nós estamos sendo visíveis. Em alguns momentos, a visibilidade está sendo demonstrada de uma forma negativa, né? Por que nós estamos sendo visibilizados agora? Então, nós poderíamos estar sendo visibilizados por fatores positivos que são construídos através da nossa história, através de nossas ações em diversos caminhos do conhecimento. Então, nós temos a visibilidade negra, que é negada em diversas áreas. Por exemplo, saúde, educação, transporte e tecnologia, lazer, enfim, são múltiplas as áreas em que todo e qualquer profissional atua. E nós, negros, também estamos atuando sobre essas perspectivas profissionais, sendo profissional liberal ou não. Mas a questão da invisibilidade é uma estratégia, né, que foi organizada sistematicamente a partir do momento que o território brasileiro foi organizado de forma desorganizada. É meio contraditório isso que eu estou dizendo, mas foi assim que o território brasileiro foi organizado. Então, entender a nossa invisibilidade, que não é invisibilidade, muito pelo contrário, é uma visibilidade, é perceber quais foram as estratégias utilizadas durante muitos séculos para fazer com que nós fôssemos vistos como invisíveis. E aí a gente vive numa contemporaneidade, uma situação pandêmica bem diferente de tudo aquilo que nós já vivenciamos na nossa geração. Então, acredito que muitas pessoas acima de 60, 70, 80 anos não vivenciou com a mesma intensidade o que nós estamos vivendo agora nesse período de Covid-19. Então, a fase de isolamento social, de distanciamento social, são coisas bem distintas, né? Uhum. Algumas pessoas acham que distanciamento e isolamento são questões iguais, mas têm as suas lógicas, não somente pela estrutura, né, da própria palavra, mas também é, tem lógicas e coerências diferentes. No que se refere ao distanciamento social, a gente vem entender que é esse processo que nós estamos sendo obrigados a conviver numa relativa distância entre as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Então, eu não posso exatamente ir na casa de um parente, não posso exatamente ir na casa de um amigo, não posso exatamente ir na casa de quem quer que seja, porque nós estamos estabelecendo esse distanciamento para evitar a contaminação, que até então não há uma exatidão de qual seria a forma dessa contaminação através do vírus. Mas a gente vem percebendo que o distanciamento somente pela própria palavra, para nós negros, esse distanciamento já existe há muito tempo. Para nós negros, o distanciamento existe há muito tempo.
E tem pessoas que fazem questão de estabelecer uma barreira invisível para garantir esse distanciamento social entre a população de uma forma geral e os mais de 55% da população que é composta por pessoas negras. Perfeito. Então, existe um distanciamento estratégico planejado que não é invisível e que existe há séculos. Esse é um outro distanciamento que a gente também tem que parar para refletir. Uhum. Depois desse distanciamento social que está sendo imposto para garantir a nossa sobrevivência, uma vacina vai surgir. Nós não vamos estar nessa situação de Covid durante mais 10, 15, 20 anos. Em hipótese alguma, não vamos viver nessa situação. Com fé em Deus, ou nas suas respectivas orientações religiosas, o mais breve possível, pode ser 2 meses, 3 meses, um ano, a gente não sabe, mas algo será criado pelo homem para garantir, dentro de um conhecimento científico, que tenhamos condições de percorrer os diversos caminhos do Brasil e do mundo. Ok, nós vamos encontrar a solução para o Covid-19. E o distanciamento racial que é provocado, que é promovido, que é multiplicado, será que a gente vai conseguir quebrar esse tipo de distanciamento? Então, é uma outra lógica de raciocínio que nós também deveríamos pensar. Isso. E a partir do momento em que eu comecei a escrever o livro, em 2016, as minhas reflexões, como você chama a atenção para a chamada do título, né, Reflexões Negras, em 2016, quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia exatamente que eu estava escrevendo o livro. Eu estava escrevendo as minhas reflexões, o que eu estava observando naquele momento e que eu já havia observado em outras situações, situações pessoais, mas situações com outras pessoas que também haviam chamado minha atenção. E que eu pensei, bom, eu estou vendo uma situação como essa, eu vou escrever. E comecei a escrever, e quando eu me dei conta, já tinha mais de 60 páginas escritas. Pensei, poxa, eu acho que isso aqui eu posso utilizar para discutir com outras pessoas, orientar outras pessoas, não sei o que eu posso fazer com isso. E aí surgiram as Reflexões Negras, que ainda não tinha esse título. Quando a minha ficha, entre aspas, caiu, foi mais de 1 ano e meio depois. Foi mais de 1 ano e meio. Porque, principalmente, eu passei 8 meses sem tocar naquilo que eu estava escrevendo. Eu escrevia, deixava salvo no Word, escrevia, deixava salvo no Word, criei uma pasta com o nome Bobagem. Esse foi o título da pasta que eu criei no computador, Bobagem. E aí eu escrevia, jogava. Às vezes, numa situação, anotava manuscritamente, depois jogava no Word e deixava lá na pasta Bobagem. E aí, quando eu fui ver, aquela bobagem ela poderia ser significativa e trazer mais outras questões. E quanta E logo bobagem. depois. Pois é, pois é. E eu acreditava que era bobagem justamente pelo fato de que eu estava escrevendo aquilo para mim. Eram respostas que eu queria encontrar e que eu procurei em alguns livros da época, procurei na Uhum. internet e não encontrei. Então, aquelas respostas que eu estava produzindo sobre aquelas reflexões era aquilo que eu queria. Agora, 2016, já existiam diversos escritores negros falando sobre diversas temáticas negras. Agora, a acessibilidade, o conhecimento, a visibilidade para Uhum. com estes autores era muito baixa. Então, eu estava tentando encontrar respostas que eu não havia, naquele momento, encontrado em outras pessoas. Hoje, felizmente, a gente consegue perceber que há uma notoriedade explícita de autores negros, principalmente brasileiros, falando sobre a questão étnica racial. 2019 para cá, esses autores que até então muitos estavam em um espaço acadêmico, eles transcenderam aquela estrutura e hoje faz parte do cotidiano. Hoje o livro mais vendido do Brasil é de uma filósofa, de Jamila Ribeiro, uma escritora, uma mulher negra poderosíssima. O livro número 1 sobre questões relacionadas à tolerância religiosa foi escrito por um professor, doutor acadêmico,
Sidney Nogueira, que faz parte da coleção Pluralismos Feministas Plurais. Sim, Então, feminismo. assim, feminismos plurais, a gente vem percebendo que cada vez mais, e não é algo momentâneo, não é algo passageiro, não é modismo, é um novo paradigma que nós estamos vivendo, inclusive para mostrar que a invisibilidade negra é apenas uma criação dos racistas para nos manter invisíveis. Só que agora não tem mais como invisibilizar tanto conhecimento científico e tantas pessoas, tantos escritores, tantos poetas negros que historicamente foram invisibilizados. Então é mais ou menos por aí. Perfeito. E assim, eu estava aqui pensando e tentando anotar, mas pegando dessa fala final sua, é assim, não tem como esconder mais mesmo. Isso. E nesse momento em que estamos todos voltados, né, para o mundo virtual, onde Sim. essa visibilidade, esse acesso está se dando de um modo forte, Muito mais intenso. muito intenso, né? A ponto das fadigas oculares aí já estarem aparecendo. Então, assim, tem muita gente bacana se pronunciando e colocando o seu lugar. E Sim. a cada dia tem um livro novo, tem algo, um livro novo, velho, um autor, uma Sim. autora está falando assuntos, está discutindo assuntos que pessoas brancas já discutem também, mas que estavam dentro desse contexto da invisibilidade e que Uhum. agora, né, na tal invisibilidade, estão cada vez mais visíveis. Isso. E aí é justamente essa a proposta, né? Quando a gente começou a conversar, é pensar o que é invisibilidade, né? Uhum. O que é invisibilidade agora? O que é distanciamento social que todas as pessoas estão falando, né? Então, assim, Uhum. quando você coloca, e aí foi muito feliz a fala, né? Quando você faz a distinção do distanciamento social e que é agora uma norma técnica e um distanciamento social que existe historicamente. Sim. Essa é a questão. E ambos culminam em um ponto de afastamento de relações humanas, né? Sim. Um afastamento nas interrelações que causa prejuízos nessas interações. Então, Perfeito. o que muita gente está vivendo agora com a questão dessa norma técnica de não poder ir à casa do outro, não poder estar na rua com o outro, eu posso me referir às pessoas de comunidades mais humildes, mais simples, que Sim. tem horário para entrar em casa e que Sim, não sim. vai poder estar no aniversário da casa da amiga ou do amigo Sim. de algum modo, né, seria também uma norma técnica para a sobrevivência. Uma Isso. vez que se aquele adolescente negro de boné numa comunidade periférica entrar a partir de determinado horário da noite, ele pode sofrer um baculejo da polícia Sim, 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 sim. simplesmente porque ele está passando em determinado local que, na verdade, ele ia no sentido da sua casa, né? Sim, 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 sim. E isso também é uma norma, né? É uma Quando norma. a mãe pensa aonde o filho está, onde a filha está, em que hora chega em casa, a depender do local, e independente do local, porque assim a gente convive com muitas pessoas e aí a gente vê até em outros espaços que não são espaços periféricos essa invisibilidade sendo posta. Sim, 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 Por quê? sim. Porque não reconhece o negro ou a negra entrando por questões de racismo, né? Sim. Eu só cortei o meu pensamento porque eu li aqui um comentário. Os quilombos não são espaços de relações humanas? Sim, claro que são. Sim, 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 Claro sim, que sim. são. Se puder explicar melhor aí a pergunta, nós agradecemos, né? Esse.
Então é isso. E aí, trazendo quilombos, eu estudo também um pouco comunidades quilombolas e sempre trago isso. Obviamente, meu foco são mais as mulheres quilombolas, mas essa questão da invisibilidade também está posta, né, há algum tempo na nossa sociedade, uma vez que o acesso a serviços básicos de educação e saúde parecem não ser vistos por pessoas que estão nos centros das cidades e, sobretudo, pelas gestões municipais, quando Perfeito. dificulta a questão do acesso ao transporte, a questão de como viabilizar a ferramenta da saúde, uma vez que as Sim, comunidades estão um pouco mais afastadas dos centros urbanos. Então, assim, invisibilidade para quem? sim, Invisibilidade quando? sim. Distanciamento social agora ou distanciamento social histórico, né? Histórico. Porque entre as pessoas já existe um distanciamento muito grande, Sim. né? Para a gente que E é do... alguns desses distanciamentos são impostos, não por questões sanitárias. São Uhum, distanciamentos sociais estabelecidos por forças que deveriam garantir que todas as pessoas estabelecessem vínculos. sim. Talvez vínculos de respeito, de vínculos identitários, vínculos de convivência entre as diferenças, mas não, promove o distanciamento. Desculpe te interromper. Não, perfeito, é um diálogo mesmo. Eu estava falando que a gente que é docente se depara muito com isso ainda, né? Mesmo estando na Bahia, mesmo estando em Salvador, mesmo estando em cidades que têm uma população predominantemente negra, mas a gente se depara com situações o tempo inteiro que remetem ao Sim, distanciamento na própria sala de aula, quando a gente vê os grupinhos se separando por questões, sim. né? E quais são as questões? Questões de cor, questões de classe, questões de religião. Ah, mas não, pro, é só mesmo porque eu tenho afinidade mais Uhum. fulaninho, né? E como essa afinidade foi Como é construída socialmente, né? isso? Como é que se dá essa afinidade? Quais foram as estratégias? O que foi visto nesse contexto para dizer que eu tenho afinidade ou não com você? Uhum. Pois é. Então, esses elementos, muitas vezes, eles vão além da própria questão racial, né? Essas afinidades. Ah, eu vou fazer o grupo com fulano de tal porque moro perto. Uhum. Às vezes a gente sabe que não é bem por isso. Existem outros fatores. Então, esses fatores implicitamente ecoam gritos subjetivos. Olha que forma, né? Por que esses gritos subjetivos eles estão ecoados? Bom, eu acredito que eu devo fazer um grupo com A, B, C ou D, porque A, B, C e D, no meu ponto de vista, tem um vínculo com aquilo que eu acredito. Se os outros não têm um vínculo com aquilo que eu acredito, Não eles posso. não merecem a minha presença no grupo ou eu não faço questão de estar naquele grupo. Então, olhe um distanciamento que estamos Sim. colocando no espaço sala de aula. No espaço que pode ser É, de uma faculdade, de uma escola, do ensino médio fundamental, de uma escola é. pública, de uma escola privada. Ah, vou fazer um grupinho com essas meninas, porque essas meninas têm esses tipos de valores que eu acredito. Olha o distanciamento que eu estou promovendo para com aqueles que eu julgo não fazer parte ou não fazer jus à minha presença. Então, a gente, quando fala de distanciamento social, parece que é algo novo, parece que é algo do agora, por Isso. uma situação emergencial. Mas o distanciamento, ele é criado muitas vezes por puro preconceito. Preconceito pelos mais diversos caminhos. Agora, pior ainda quando o distanciamento é criado pelo racismo. Então, nos bairros periféricos, nas áreas em que nós sabemos que a acessibilidade à saúde, educação, transporte público com segurança, a gente sabe que isso não é uma realidade nacional. E no nosso próprio estado, nossa própria unidade federativa, a gente já consegue enxergar isso. Uhum. Salvador e Feira de Santana são das cidades que têm não somente as maiores populações,
mas que conseguem mostrar de forma mais explícita a discrepância socioeconômica do nosso povo. E aí a gente vai enxergar que, em determinados lugares, há uma lei de distanciamento social. Agora, o que vai promover essa lei e quem vai ser o articulador ou o gestor para que todos esses elementos possam ser solidificados nas relações humanas, muitas vezes não deveriam ser aqueles agentes. E, infelizmente, a gente sabe quem são essas pessoas ou esses grupos. Então, aí antes de passar para outro ponto, eu vou só ler os comentários que estão aqui, né? O meu papel de mediadora. Certo? Gleice, que é uma discente nossa, está colocando, já passei por isso em sala de aula. Tem Suan, às vezes me pergunto se aqui em Salvador é assim, imagina no sul do país, onde os negros são as minorias, onde você anda na rua e não vê os seus semelhantes. Isso. Eu acho que quem também tinha feito um comentário foi o professor Apolinário, né, que ele tinha questionado, né, os quilombos não são espaços de relações humanas, a gente entende perfeitamente que sim. Que tem que ir em cima dele, que precisamos ocupar os espaços de poder, visibilidade e talento inerente à nossa condição. Parabéns. Perfeito, perfeito, Grande perfeito, artista, perfeito. referências, Zumbi. Eu tive a oportunidade de conversar com esse científico e um professor maravilhoso. E, assim, é uma riqueza conversar com esse homem também, viu? Vale muito a pena. E a gente tem que entender, quando se fala em apropriação dos espaços, que é algo, né, que ele vai trazer para a gente, é que esses espaços, muita gente fala assim, ó, o negro precisa ocupar todos os espaços. Na verdade, os espaços já estão sendo ocupados por negros. A questão é que a tentativa e forte pressão da invisibilização não faz com que tenhamos a sensibilidade em perceber que é necessário não somente apenas uma mera representação humana enquanto negro ou preto, e sim vários. Eu fico imaginando, na época, em 96.2, quando eu tinha 17 anos, entrei na universidade, eu tinha turmas que, dependendo da disciplina, eu era o único negro na sala de aula. Então, aquilo de certa forma me causava um certo incômodo. Às vezes, eu me sentia estranho porque eu não via os meus ali comigo. Mas só que, por outro lado, existem muitos que, por uma falta de conscientização, uma falta de orientação social, eu não digo não necessariamente escolar ou familiar, mas da própria sociedade como um todo, muitos se sentem privilegiados por estar naquele espaço de minoria negra. Como se fosse, eu sou o único amigo negro daquele grupo X. Sim, Eu sou o único negro do evento Y. Eu sou o único negro daquele espaço de vivência social. Já estamos numa fase em que se sentir o único dessa forma é fortalecer o racismo. Se sentir dessa forma é fortalecer o racismo. Não que o negro seja racista, porque o negro não tem como ser racista. Porque a lógica do racismo é daquela visão da superioridade racial. Então, independente da minha tonalidade de pele, se eu tenho mais ou menos melanina, se eu sou negro, mais retinto ou não, isso não vai fazer diferença. Eu não vou deixar de ser negro. Só que quando ainda há essa ideia, inclusive pela falta de orientação, nós vamos perceber que está faltando sim representatividade, está faltando sim orientações, está faltando sim espaços abertos de diálogos, está faltando sim mais negros ocupando espaços com essa lógica de raciocínio. Não pela lógica da presença, porque a presença negra existe em todos os ambientes. Mas existe a falta de representatividade negra no que se diz falar em nome dos profissionais da área de saúde, em nome dos profissionais da área da construção civil, em nome de todos os profissionais. Então, a gente precisa desse tipo de voz, desse tipo de representatividade, desse tipo de ocupação. sim, com certeza. Aí, antes de ler alguns comentários, eu estava aqui anotando com essa questão do distanciamento. E aí, em um movimento oposto, né? O distanciamento que é colocado historicamente e que agora é necessário a Sim, determinados grupos étnicos tem sido negado. sim.
Então, se a gente for, por exemplo, pensar nas comunidades de quilombolas, como já Sim, lembrada em algum momento, nas comunidades indígenas e na população negra que ainda ocupa a maior porcentagem, se não toda, no âmbito doméstico, por exemplo. sim, E sim, a esse grupo é negado o distanciamento sim, social sim, agora na sim. condição de norma técnica. Isso. Vou além, né? Na questão da problematização mesmo. Então, traga distanciamento social para mim, que a gente vai afundar e entender o que Perfeito. é auxílio emergencial. Sim. A quem tem sido dado o distanciamento social na fila? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender algumas matérias, a gente enxerga, né, tenta mostrar que na cidade X, na cidade Y, estão respeitando determinadas normas. Hum, Entender, muito relativo aquilo ali, eu mas não tudo bem. entender. E aí entra, de fato, uma questão caótica que a gente vive num contexto sociopolítico, caótico mesmo, chega Sim, 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 sim. antideturpável, né? E que, para além de uma conscientização em massa do que de fato está acontecendo, então essas pessoas é dado um auxílio, e que bom que é dado ainda esse auxílio, Que é um direito, né? mas as pessoas estão na fila de algum modo, não tenho visto eu, estou falando de um modo dos poucos locais que tenho visto, né? Mas Uhum. creio que seja uma realidade do Brasil, até pelo que a gente vê aí na mídia, todo mundo junto, disputando. Não sei se alguém aqui viu, passou perto de quem estava na fila logo que saiu a questão do auxílio, gente dormindo. Eu vi Sim, para amanhecer já na porta do banco. A quem tem sim, sim, sim. dado distanciamento social. Se você faz uma conta na fila, quem são as pessoas que estão ali? Qual é o grupo? Que condição social que pertence? Qual é o grupo que está ali? E aí, assim, aí agora é negado o distanciamento social, Perfeitamente. E quando né? a gente E vê, outros serviços que são os essenciais, digamos assim, né? Os zeladores, os porteiros, os entregadores, e agora está vindo aí um movimento dos entregadores sim, de aplicativo, que a maioria também são negros, é raro você ver, a gente vê, já vê agora, né? uhum, Mas ainda é predominante, e aí já está vindo um uhum, movimento aí da galera do aplicativo, super apoio, porque não tem condição básica de trabalho nenhuma, e enquanto estão tentando levar o mínimo de renda naquele dia para casa, para levar muitas vezes um luxo que a gente pede, né? perfeito, Então, perfeito. assim, a quem tem sido dado o distanciamento social. Então, é muita questão da conveniência, né? Sim, sim, Alguns sim, sim, sim. são distanciados histórico, social e culturalmente através dos tempos, das sociedades, por conveniência. Sim, sim, sim. Agora, mais uma vez, por conveniência, por comodidade, Uhum, mas, né, não é só comodidade, tem sido sim, negado, o mesmo distanciamento que é perpetuado, tem sido negado agora como uma norma técnica. Ou seja, sim. né? Agora É a... é uma manipulação do poder mesmo. Sim, 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 Não, sim, sim. É tipo a assim, manipulação de um poder que quer justamente negar mais uma vez a existência do negro enquanto cidadão que tem seus direitos e deveres que devem ser exercidos assim como qualquer pessoa. sim. Isso é fato. Então, assim, para determinadas ações, para determinadas pessoas, o distanciamento social deve ser algo legitimado. Para outros, não. Então, Uhum. como a gente consegue perceber essa articulação absolutamente estratégica para manter o negro ainda mais num nível de vulnerabilidade maior do que o do cotidiano. Então, assim, a nossa vulnerabilidade em torno de qualquer situação e principalmente ao anoitecer, a nossa vulnerabilidade torna-se maior. Olha que coisa louca.
Então, a nossa vulnerabilidade torna-se maior ao anoitecer. Sim, Nesse momento pandêmico, além de todos os outros fatores já existentes, aí jogam, garantem com que a população negra fique ainda muito mais vulnerável. Então, são estratégias que são adotadas, não são inconscientes, não são por acaso, não. mas que visam, evidentemente, atender determinados grupos sociais. E Sim. esses grupos sociais privilegiados, eles vão se mantendo. E a gente vai perceber que essa lógica ela é fatal. É uma lógica fatal. Que é a hegemonia branca, Uhum. classista, né? Sim, Que sim. vem marcando com uma possibilidade, eu digo sempre assim, Sim. uma possibilidade de descendência, de ancestralidade europeia, que não mais existe, mas que faz questão de manter. Porque se construiu assim, porque se está assim na sociedade e não quer abrir os olhos para enxergar outros mundos, porque é muito difícil Sim. enxergar o outro mundo quando não é o meu, Uhum. Principalmente para garantir a própria comodidade. principalmente para garantir o seu conforto, o seu privilégio, Sim, né? sim. E assim, essa lógica hegemônica vem sendo perpetuada. E é muito favorável que esses grupos permaneçam no poder, Com uma certeza. continuar sendo é, tão privilegiadas e privilegiados. E aí eu trago mais é, você e tantos outros, né, escritores, escritoras negros que têm um lugar de apropriação e de fala, porque é o seu, é a sua vivência, é o Uhum. seu espaço, é a sua visão sobre o que é o racismo, sobre como é que se dá a sua vivência. Uhum. Obviamente que posso eu ser estudiosa do assunto, como tantas outras colegas brancas são estudiosas, creio eu que temos possibilidade de dialogar como um tema, mas a população negra também precisa estar em alguns e mais tantos outros espaços, também contando Uhum. a sua própria história. Não acredito, por exemplo, que, assim, claro, né, respeitando todos os estudos, mas posso eu fazer essa live sozinha? Não, não poderia. Tenho a teoria, né? Uhum. E é muito válida, né? Eu tenho Sim, muito, sim, muito sim, sim. respeito pelas pesquisas científicas e que agora andam Uhum. tão defasadas e, Uhum. e, e sem um nível de confiabilidade, infelizmente, né? Principalmente agora, a gente Sim, está sim. vivendo isso que não sabe qual é a Sim. informação. A gente fica agora se perguntando o que é ciência, porque as fontes confiáveis já deixaram de ser confiáveis. Mas, assim, Uhum. ainda creio mesmo na questão da ciência. Tenho fé ainda na ciência, na pesquisa, mas a prática não tenho. E quando vocês chegam com tanto saber, com tanta ciência, e mostrando que esse lugar sempre foi também, né, de vocês em todos os locais. Inclusive, quando eu falo de vocês, eu mesmo fico pensando, por que de vocês? Uhum. Sim. Por que de vocês? É Uhum. nossa, É né? nosso. Então, assim, olha o nível da situação que a gente se encontra na sociedade. É o momento que a gente separa o outro. Ah, eu sou. Não, eu de vocês, o grupo de vocês e o meu grupo. Uhum. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com categorias, né? E aí, Sim. quando eu coloco esse sala de aula, eu tento explicar. Não é que eu sou contra os grupos, nem sou contra as categorias, porque todos esses movimentos, né? O movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento do aborto, todos esses movimentos, eles precisam ser divididos em grupos, sim, né? Porque existe a questão da propriedade naquilo que você diz. E essa propriedade, ela é garantida principalmente a partir do momento em que você não somente teoriza, mas você vivencia aquilo que você está teorizando. Então, quando eu, Daniel, venho falar sobre racismo,
Eu não estou falando de uma experiência de alguém. Eu estou falando, inclusive, da minha experiência. Eu Sim, estou falando da experiência de meus parentes. Eu estou falando da experiência de meus amigos. Eu estou falando da experiência de pessoas negras que eu não conheço, mas que eu sinto, mas que eu sei exatamente o nível de terror, eu sei o nível de crueldade, eu sei o nível de impacto psicológico que tudo aquilo vai causar. e que Então, precisa essa fragmentação que você estar. fala, eu acho que ela é justa, levando em conta você ter essa propriedade argumentativa. Agora, não impede que você, ainda que não seja uma pessoa negra, possa estar de mãos dadas comigo ou com outros grupos que queiram levantar a sua voz. Porque eu acredito que essa união, no sentido de que eu não preciso ser, por exemplo, uma mulher para respeitar, para entender e para tentar compreender, mas jamais saberei quais são as alegrias e as dores vivenciadas por uma mulher. Mas Perfeito, não impede que eu possa estar de mãos dadas, sabe? perfeito, De mãos dadas, isso é bem fantástico. perfeito. E, Então, o mesmo eu trago para nós negros. Então, aí quando eu vou analisar nós negros, quem seríamos nós negros? É um infinito de possibilidades negras. Então, vamos imaginar um movimento negro. Não existe a possibilidade de um movimento negro. Não tem essa condição, porque existem diversas pessoas negras que têm pensamentos diferentes, outras escolhem, inclusive, estrategicamente, negar a discussão negra como se fosse uma estratégia de se defender. Eu não quero falar sobre isso, eu finjo que isso não acontece, eu finjo que isso não existe. Só que, na lógica da vivência do século XXI, fingir que não existe, você negar uma realidade, é um fortalecimento para aquele que quer te destruir. Mas alguns fazem essa opção. Alguns fazem essa opção, que eu não considero como uma opção coerente. Mas eu não posso determinar, eu não posso, inclusive, orientar qual seria o posicionamento de um negro na sociedade. Então, a gente discute. Algumas pessoas, inteligentemente, elas absorvem e fazem um bom uso das palavras, dando prática aquilo que realmente deve ser colocado em prática. E outras, infelizmente, mesmo sendo negras, elas acabam fortalecendo aquilo que o racista quer que seja fortalecido. E a gente tem vários exemplos disso. é isso. E aí, para concluir o meu pensamento, quando eu estava falando de grupos, né? É, os grupos são imprescindíveis para as lutas, né? Sim. E, ao mesmo tempo, os grupos estão se fragmentando cada vez mais, a ponto de eu dizer, o grupo X, o grupo que trabalha o feminismo LGBT, do grupo que trabalha o feminismo contra aborto, do feminismo branco, do feminismo negro. Uhum. E eu São vejo muitos. também, eu tenho um olhar também crítico para isso, como um olhar de segregação, né? Que foi Sim. até uma aluna que colocou nesse que é a velha segregação. E, infelizmente, assim, é uma faca de dois gumes ou de dois legumes, né? Porque precisa dos grupos para lutar, porque se um grupo não se reunir e for, não vai, né? Então, Uhum. eles se movimentam de um modo articulado muito perfeito, né? Mas, de outro modo, é aquele momento. O grupo de vocês, o meu grupo, né? E a gente se vê Uhum. dentro desse sistema. E eu acredito ainda, eu tenho um olhar um tanto crítico e radical, às vezes, comigo mesmo, com a prática, com tudo. Eu acho que o movimento é esse, né? Ficar pensando, né? O que é que, como você vai em cada caminho ali. E aí eu fico pensando assim, se a sociedade está desse jeito, né? A gente se perde, né? Perde às vezes a fé na própria humanidade. E aí eu fico pensando, se tudo se dá pela educação e a sociedade, a fé que a gente tem de mudança é por meio da educação, feliz será a geração que tiver mais professores negros, Sim. né? E negro ensinando branco, né? Não que vai me extinguir, né, gente? Não. Uhum. Mas penso eu que nos dias que mais negros estiverem ensinando mais brancos, botando branco para ler, para estudar, e dizendo assim, não foi assim não, oi. E Isso, aí a gente perfeitamente. vai começar a viver não só a teoria da educação, mas a prática educacional.
Porque Isso. nós, enquanto docentes, você já é professor, você sabe, né? Nós somos vistos, por vezes, com questão de exemplo, né? Uhum. Né? É professora, né? Então, assim, e a gente é visto como exemplo em tudo, né? É Sim. incrível. Às vezes até uma roupa que você veste, o modo como você fala, professora, ó, já vi que a professora tá vibe. Então, assim, a cor também é uma das características, né? Sim. E aí a gente tem ainda uma predominância na educação de professores e professoras brancas, né? Então eu tenho esse olhar, assim, essa esperança ainda, né? E que Eu vejo muitos esse movimento. e que muitos reproduzem justamente a ideia da diferença humana. Agora sim, nós temos uma diversidade, ok? Existe uma diversidade. E, assim, eu não acredito naquela máxima, né? Somos todos iguais. Eu não acredito nessa máxima. Não. Eu vejo a partir de uma ideia. Nós somos da mesma espécie humana. Ponto. Ok, isso é fato. Aí a gente vai encontrar, a gente vai dialogar com uma igualdade, a mesma espécie humana. Entretanto, as diversidades genéticas, fenótipas, elas são múltiplas. Então, hoje, imaginando o planeta com 7,8 bilhões de terráqueos, eu não posso imaginar que somos iguais, levando em consideração as características fenótipas que todos nós carregamos. Sim. E muitas dessas características, elas podem ou não ser frutos de processos de miscigenação Uhum. que ocorreram de forma espontânea ou de forma forçada. A gente tem essas duas vertentes para entender o processo de miscigenação brasileira. Forçada, através de estupro, sim, no passado, contra Sim. mulheres negras, homens também, mulheres indígenas, homens indígenas também. E Sim. que hoje a gente vai entender que numa conjuntura não é necessariamente dentro da mesma lógica de raciocínio, a não ser que realmente seja um estupro. Tá. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, essa diversidade, e entender essa diversidade, a partir do momento em que há um entendimento do meu eu, um entendimento dos outros eus existentes, e o entendimento desse nós, com respeito e capacidade de não julgar de uma maneira negativa a diferença, eu acho que essa percepção, ainda que seja agrupada, ela vai trazer para a gente um olhar de respeito, de tolerância, de convivência, de harmonia, para com todos os outros que não são exatamente iguais àquilo que eu vejo espelhado na sala de aula, aquilo que eu vejo espelhado na TV. Então, por exemplo, se eu vejo uma propaganda e naquela propaganda eu encontro LGBT, eu encontro gays, eu encontro, quer dizer, LGBT gays também da mesma lógica de raciocínio. É Se eu isso. encontro negros, se eu encontro héteros, se eu encontro mulheres gordas, se eu encontro mulheres baixinhas, se eu encontro descendentes de asiáticos, descendentes de indígenas, eu estou vendo diversidade. E a visualização daquela diversidade, de certa forma, me faz entender. Somos diversos, somos diferentes. E não há problema com isso. Não. Sabe? Eu vejo mais ou menos dessa forma. A questão é essa, é não ter problema com as, Sim, sim, sim. né? É entender as diversidades, é nos ver como Isso. todo mais diversos. Sim, 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 sim. Daniel, meu filho, a gente tá com. Faltam 10 minutos. Ixi, é muito rápido, meu Deus do céu, é muito Eu rápido, é queria só muito te rápido. pedir mesmo, se possível, falar em alguns minutinhos sobre a questão do turismo que você traz no seu. Eu Sim, fiquei sim, super sim. querendo, eu falei, ai, já que faltou, eu vou perguntar um Eu pouquinho. acho que eu acho que para vocês aparece ao contrário, né? É, Aparece ao contrário. Reflexões negras superando o racismo e seguindo em frente. Então, aqui no meu livro, eu venho trazendo 60 reflexões. Vai ter uma segunda edição, revisada, atualizada, logo em breve. Eu acabei de escrever um outro livro, que não é Reflexões Negras, óbvio. E eu estou bem ansioso para que esse livro também chegue às mãos das pessoas que tenham interesse. E quando eu venho abordar a questão do turismo, é que o turismo é uma atividade econômica e geralmente ela é voltada
para o branco. Parece que é só o branco que faz turismo, Uhum. sabe? Parece que é só o branco que vai para o resort. Parece que é só o branco que vai fazer viagens internacionais. Uhum. Parece que só o branco que vai sair da América e vai para a Europa. O africano também vai para a Europa fazer turismo, tá? E o que acontece é o seguinte, o turismo relacionado ao negro, mais precisamente, ele precisa de uma série de amparatos. Não é que seja um turismo diferenciado, é que as pessoas que estão sendo envolvidas, elas têm um diferencial que não deveria ser considerado como diferencial, que é a questão da cor da pele. Então, por exemplo, muitos dos funcionários que trabalham com o turismo, principalmente na parte receptiva, então vai chegar fulano de tal. No subconsciente daquela pessoa que ele está lá com a plaquinha esperando, fulano de tal provavelmente é branco. E às É, vezes o fulano de tal não é exatamente uma pessoa branca. Na recepção, reserva para fulano de tal, Beltrano. Aí chega fulano de tal, eu sou fulano de tal. Ou confunde aquela pessoa que vai desenvolver atividade turística como uma pessoa que tem uma situação socioeconômica menos favorecida. Ou seja, sim. associar o negro automaticamente à situação socioeconômica menos favorecida. Então, a gente precisa entender que o turismo, quando ele vai voltar, né, pós-Covid-19, a ser praticado, ele precisa ter esse olhar mais atencioso, mais sensível e perceber que a prática turística está para todos. Tá? Só lembrando, eu vou fazer um sorteio desse livro. Ele vai acontecer no dia 2 de julho. Vai ser uma live que vai acontecer com o Colégio Ômega de Salvador. Dia 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho, próxima semana. E vai acontecer uma live que vai acontecer lá no colégio, uma live que vai acontecer pelo Colégio Ômega de Salvador, o Terceirão. Acho que o O Instagram é mês Terceirão. será. Ômega Terceirão 2020. E aí, os ganhadores podem ser daqui de feira, pode ser de lá de Salvador, daí de Salvador. Se for de Salvador, tem como pegar o livro. Se for aqui em feira, também tem. E aí é só o pessoal participar também. Então, voltando pela questão do turismo, então, assim, o turismo preto existe. E não é somente o turismo étnico. Tem pessoas que vão para a região de Cachoeira fazer o turismo étnico. Ok. Mas o negro, que não vive necessariamente naquela área remanescente quilombola, mas que tem uma vida urbana, que mora em Nova York, que mora em Paris, que mora em Tóquio, que mora em Luanda, que mora em Joanesburgo, ele também viaja. Que mora em Feira de Santana, ele também viaja. Então, ter esse olhar para com o turista negro, mais precisamente, é algo gritante que muitas agências elas não estão preparadas justamente por conta do racismo que está impregnado não somente nos operadores, mas principalmente na toda a dinâmica financeira que envolve o turismo. Ô, Daniel, já sai um livro aí. Pois é, né? Pois é, né? Pista e turismo. Aí você pode É. fazer nacional, turismo internacional. Olha, das 60 reflexões que eu venho trazendo no livro, pode sair 60 novos livros. Só as 60 reflexões são 60 novos livros. Mas esse novo que eu criei não tem nada a ver das 60 reflexões. Tem uma Não, coisa bem interessante e bem legal. E eu tenho que me controlar, porque não vai senão dar. eu não posso. Se quiser divulgar, sim, tá. Logo, 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 logo vocês saberão. Eu estou muito ansioso para que ele chegue ao É, conhecimento de vocês. é, Mas eu preciso me controlar. não vai dar tempo eu ler todos os comentários, né? Porque faltam 4 minutinhos e se a Ai, gente amor. se cortar, a gente não consegue salvar, né? Sim. E todas essas lives estão ficando salvas na Web TV UFRB, Web TV Secult. Eu vou colocar lá no Insta, né? Que ainda tô trabalhando essas questões da tecnologia na minha Todos pessoa. nós. Aí a gente é orientado a terminar antes, que é para poder apertar o botãozinho lá do IGTV.
Gratidão, gratidão, Daniel. Agradeço também. Abrilhantada a live, foi maravilhoso. Eu Gratidão amei. à galera aí do grupo de pesquisa. Eu vou levar Daniel, gente, se acalmem, tá? Ele vai, Eu vou sim, eu vou sim. Deixa ele, só a situação. ele vai. Aí a gente vai fazer um momento ainda vai rolar a extensão assim que tudo passar, né? Daniel teve com a gente no Setens, a galera do Setens vibrou. E agora, se o universo permitir, a galera de Santa Amaro vai conhecer também, né? O universo vai permitir. Vai sim. Tá bom, então gratidão. Vamos encerrando Agradeço. a live, tá? Sim. Foi muito rápido, Foi foi voando, nada, voando. deu pra... Tá Nem bom, deu para ficar nervoso. eu vou. Obrigada, Dona. Você sabe que eu sou sua fã. Obrigado. O livro tá Obrigado, eu que uma agradeço. delícia de ler. Eu li Obrigado. rapidinho, eu li, acho que foi. Não deu nem 4 dias, Dá para ler rapidinho. porque é uma leitura muito tranquila, assim. Isso. E vai, A primeira parte é um pouco mais densa, mas depois mas é ele muito flui. gostoso de ler, né? Viu? Parabéns, então. Obrigado. Então, gente, vou aqui me Beijos. dar ao serviço de salvar. Obrigado. Beijo, Beijo. beijo. Tchau. Tchau.